Então, pessoal, além de modelos de dados, é muito importante que a gente comece a estudar sobre arquiteturas de bancos de dados. Nós precisamos entender como é que é a estrutura dos SGBDs. Então, nós temos que lidar com arquitetura centralizada, arquitetura cliente-servidor, arquitetura de N camadas e arquitetura distribuída, por exemplo. Tá? Então, nessa videoaula, nós vamos discutir sobre esses tipos de arquitetura. Além disso, nós vamos tratar das linguagens de acesso ao banco, como são as características da linguagem que a gente acessa os bancos, né? Então, a gente, quando estuda banco de dados relacional, a gente aprende que a linguagem padrão desses SGBDs é a linguagem SQL, e ela existe as suas subdivisões. Então aqui, após a gente discutir sobre arquitetura, nós vamos falar um pouco sobre linguagem e algumas classificações de SGBDs. Então, curta esse vídeo e vamos curtir comigo essa videoaula. Vem comigo, galera! E aí na última videoaula, né, a gente ficou discutindo sobre modelos de dados, né? E discutimos sobre a arquitetura de três esquemas. E nessa arquitetura, ela divide, a estrutura do SGBD divide o acesso ao banco de dados em três esquemas, né? Um esquema interno, um esquema conceitual e um esquema de visão. Mas a maioria dos SGBDs ele não separa esses níveis de uma maneira clara, né? Só que ele dá suporte a cada um desses níveis. A arquitetura ANSI-Spark, que é essa arquitetura de três esquemas, ela é amplamente utilizada na maioria dos SGBDs comerciais. E esses esquemas externos geralmente são definidos também no modelo que descreve o nível conceitual. Então, por exemplo, utiliza-se a própria linguagem SQL para poder criar esses níveis externos, né? Então, se você usar o Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, qualquer SGBD que seja relacional, você consegue definir o conceito de views. A gente também temos que discutir nessa questão de arquitetura de três esquemas sobre o conceito de independência de dados, né? Porque essa arquitetura ela pode ser usada para explicar esse conceito, né? O Elsmaris e o Navati, que são os autores do livro de banco de dados dos mais de referência que existe no mundo, ele diz que independência de dados é a capacidade de você alterar um esquema em um nível do banco de dados sem ter que alterar o nível mais alto. E diante disso, nós temos dois tipos de independência de dados, a independência de dados física e a independência de dados lógica. A independência de dados lógica, ela diz o seguinte, que eu posso alterar o meu esquema conceitual sem alterar o meu esquema externo ou os meus programas de aplicação. Então, é como se eu fosse assim, se no meu esquema conceitual, que a gente aprendeu lá no nível, ele descreve o banco de dados de uma maneira que não está muito distante da organização interna e também não está muito distante da forma com que eu entendo. Então, por exemplo, eu posso organizar nos bancos de dados relacionais os meus dados em formatos de tabela, como eu tenho aqui, empregado e departamento. E eu posso ter a minha aplicação, seja em qualquer linguagem de programação, acima, a minha visão externa. Pode ser um programa feito em Java. E eu posso, por exemplo, adicionar uma coluna ou excluir uma coluna dessas tabelas e eu não necessariamente preciso alterar essa minha aplicação aqui, essa minha tela da aplicação. Então isso a gente chama de independência lógica, que é a capacidade de eu mudar o meu nível conceitual sem precisar mudar o meu nível interno. Por sua vez, a independência física de dados é a capacidade de você alterar o nível interno sem necessariamente alterar o esquema conceitual. Então, por exemplo, uma nova versão de SGBD pode criar maneiras de caminhos de acesso aos dados que melhoram o desempenho. Mas mesmo que eu tenha criado as minhas tabelas em uma versão anterior, eu não vou precisar mudar a estrutura dela simplesmente por essa mudança a nível de SGBD, ok? Aí, falado isso, a gente precisa discutir um pouco também sobre linguagens de banco de dados, né? A gente vai aprender que a linguagem padrão dos SGBDs relacionais é a linguagem SQL. Entretanto, essa linguagem ela é subdividida em várias sublinguagens. Então a gente tem, por exemplo, a linguagem DDL, de Data Definition Language, que é a linguagem de definição de dados. Na última videoaula, a gente falou sobre esquema
né? O que é o esquema do banco de dados, que é a estrutura do banco de dados. E olha só, essa DDL ela é usada pelos DBAs, pelos projetistas, para criar os esquemas conceituais e os esquemas internos do nosso banco. Então a gente vai ter comandos como, por exemplo, Create Table, que vai oferecer uma possibilidade de criarmos uma tabela para armazenar dados no nosso banco de dados. E aí, para ter uma verdadeira arquitetura de 3 esquemas, a gente também tem que especificar uma outra linguagem, que é a linguagem de visão dos dados, ou a VDL, tá? View Definition Language, que eu falei agora há pouco, que geralmente eu tenho comandos, né, específicos na linguagem para criar uma visão externa. Quando a gente tem um banco de dados e você cria e povoa, né? Ou seja, você insere valores e coloca dados nesse banco de dados, a gente precisa manipulá-lo de alguma forma. Então, para isso, a gente utiliza uma linguagem específica chamada DML, ou Data Manipulation Language. A gente costuma dizer que as 4 operações básicas que você precisa fazer em uma aplicação é você inserir informações, excluir, alterar e consultar, tá? Então, a DML existe para essa finalidade e a linguagem SQL ela acaba englobando todas essas funcionalidades aí. Aí a gente vem falar um pouco mais sobre o ambiente do SGBD. Como é que se configura a estrutura do ambiente de um SGBD típico. Então você vai ver que é um emaranhado de componentes e de funcionalidades. Se você colocar num nível mais alto, nós temos como usuários os administradores de banco de dados, os usuários causais, os programadores de aplicação e alguns usuários paramétricos, usuários finais, usuários que utilizam algumas aplicações para acessar o seu banco de dados. E a gente tem dentro instruções DDL, nós temos também instruções DML para que a gente consiga tanto acessar o catálogo dos dados, como acessar o banco de dados armazenado. Então, alguns desses componentes, no decorrer das nossas aulas, a gente vai conhecer um pouco mais. E aí, a gente tem que entender que dentro do SGBD, a gente falou na aula de introdução que o SGBD ele é um conjunto, ele pode considerar como um conjunto de softwares que faz com que a gente acesse e manipule os nossos bancos de dados, né? Uma série de funcionalidades. E não necessariamente eu tenho só a possibilidade de criar os meus objetos e adicionar dados, ou excluir, ou alterar e consultar esses dados. Eu tenho uma série de outros utilitários, né? Então, por exemplo, nós temos um utilitário de carga, que a gente pode utilizar, por exemplo, para carregar arquivos externos para um banco de dados. Então, no PostgreSQL, por exemplo, eu tenho um comando chamado copy, que eu posso pegar, digamos, eu posso pegar um arquivo .csv separado por vírgula, por ponto e vírgula, eu posso pegar uma planilha do Excel e posso importar esse arquivo diretamente para um banco. E isso é muito útil em várias etapas do nosso desenvolvimento de aplicações. A gente também tem a parte de backup. Então, temos utilitários como o dump, que eles nos dão a possibilidade de criar cópias de segurança, de restaurar dados também. Nós temos a possibilidade de fazer reorganização nos dados. Então, imagine a seguinte situação. Se você estiver fazendo uma metáfora, se você tiver a organização da sua mesa e começar a colocar coisas em cima, uma hora você não vai encontrar com facilidade as coisas. E isso acontece também com o banco de dados. Então, a grande questão é que em alguns momentos a gente precisa reorganizar os dados, porque a gente está todo o tempo inserindo, excluindo, alterando, e a gente precisa reorganizá-los para conseguir um desempenho melhor. E a gente tem utilitários como o Vacuum, que serve para fazer esse tipo de coisa. A gente pode também fazer um monitoramento de desempenho. Então, quando iniciou o SISU, por exemplo, muitos usuários, talvez até vocês, reclamavam muito sobre o acesso, né? Que o sistema caía, né? Que demorava muito. Então, é importante a gente monitorar o desempenho quando a gente está fazendo a função de um DBA. E tem, por exemplo, o PGCLU, que ele vai monitorar os acessos ao banco e fornecer estatísticas para o administrador do banco. E aí a gente vem na parte crucial, que é a arquitetura dos SGBDs. Como seria? As arquiteturas, inicialmente, começaram com a arquitetura centralizada. Então, onde você tinha um mainframe, você tinha um supercomputador, né, que processava tudo que o sistema precisava. Então, é até comum aquele termo de CPD, né, Centro de Processamento de Dados, que é um termo que foi caindo em desuso durante os anos. Você tinha um setor
um lugar que tinha um supercomputador. Não era comum os outros setores de uma empresa possuírem computadores em cada uma das mesas. Hoje já é o nosso dia, né? E só que, à medida que o tempo foi passando, o preço do hardware foi caindo, o preço da infraestrutura de rede, do acesso à internet, né? E aí esse tipo de arquitetura centralizada ele foi deixando de ser utilizado. Ele utilizava um supercomputador e eu não tinha computadores nas mesas, eu tinha apenas um terminal que a gente chamava de terminal burro, um monitor que conectava diretamente ou remotamente um computador central. Então, uma vez que esse computador caía, todo o sistema de toda essa rede cairia também. E aí vale uma questão, vale uma dúvida, né? Será se esse tipo de arquitetura ainda é utilizada até hoje? Eu diria a vocês que sim, a gente tem vários sistemas legados. E onde geralmente eles são ligados? Geralmente serviços públicos, que há anos funcionam do mesmo jeito, às vezes ainda tem isso. Então eu tenho toda uma estrutura de um supercomputador, conforme esse esquema aqui, que eu tenho o seu próprio sistema operacional, às vezes mais de uma CPU, um grande volume de memória, e eu tenho monitores de vídeos ou terminais conectados. Com o passar do tempo, esse tipo de arquitetura foi deixando para lá, foi ficando de lado, né? E aí a gente foi substituindo pela arquitetura cliente-servidor. Nessa arquitetura cliente-servidor, eu tenho servidores e tenho computadores localmente. É uma realidade mais conhecida para a gente. Então, servidores de quê? Então, eu tenho computadores que nos provém acesso à internet, é um servidor de impressão, um servidor de domínios, tá? Então, a gente tem vários tipos de serviços que podem ser oferecidos para clientes. Então, a ideia foi dividir aquela rede entre computadores que têm o papel de solicitar serviços, que são os clientes, e os computadores que oferecem serviços, que são os servidores. Tá? Então, nós temos, por exemplo, cada máquina, por exemplo, eu posso ter uma máquina cliente como um próprio terminal normal, um terminal com acesso a disco, e posso ter vários servidores diferentes dentro de uma mesma rede de comunicação. Tá? Com o passar do tempo também e desenvolvimento das linguagens de programação, dos frameworks de desenvolvimento, a gente foi surgindo também cliente-servidor, mas agora não com duas camadas cliente-servidor. A gente passou a ter, por exemplo, a arquitetura de N camadas. Um exemplo é a arquitetura MVC, Model View Controller. Então, por exemplo, hoje você pode criar uma aplicação mobile que você tem o seu celular como apenas a parte, desenvolver uma parte de mobile, você pode ter em nuvem, utilizando, por exemplo, o Firebase como sendo o seu servidor de armazenamento, e você pode ter uma camada intermediária para fazer a lógica de negócio, que pode ser um software desenvolvido em PHP, em Python, em Java e por aí vai. E a gente tem também a arquitetura distribuída, né? Porque eu posso ter o processamento distribuído dentro de toda a rede. Ou uma coisa que é importante a gente falar também sobre as classificações dos SGBDs, porque são utilizados alguns critérios. Né? Então, primeiro é o modelo de dados. Eu venho falado, na aula passada a gente discutiu o que são modelos de dados. Então, os SGBDs são divididos em modelos de dados. A gente pode citar alguns. A gente tem um modelo de dados entidade de relacionamento, a gente tem um modelo de dados relacional. Esses dois nós vamos trabalhar nas sequências das aulas. Nós temos um modelo orientado a objeto, um modelo objeto relacional, e nós temos o que nos últimos anos tem emergido muito, que são os NoSQL. Além desse tipo de classificação, um outro critério é o número de usuários que o sistema suporta. Nós poderemos classificar os SGBDs em SGBDs monousuário e multiusuários. Os monousuários têm cada vez mais perdido espaço, né? A maioria das aplicações hoje são aplicações que têm acesso a mais de um usuário simultaneamente. Outro critério que é utilizado é a distribuição. Então nós temos os sistemas centralizados, ou seja, cliente-servidor, que eu tenho servidores localizados em um determinado local, e nós temos os sistemas distribuídos. Então eu posso ter servidores espalhados em vários lugares, os dados podem estar fragmentados e replicados. Então imagine a seguinte situação, tem grandes sistemas distribuídos, como por exemplo servidores da Google. A Google não tem um único servidor. Isso quer dizer o quê? Se uma máquina, um hardware da Google dá problema, uma outra assume a função. Então essa arquitetura distribuída fornece uma maior disponibilidade do sistema. E um outro critério que é muito utilizado para diferenciar é o custo. Alguns SGBDs são livres, alguns SGBDs são open source,
e outros SGBDs são pagos. Então, por exemplo, se a gente colocar o PostgreSQL em questão, o PostgreSQL ele é ao mesmo tempo um banco de dados livre como um banco de dados de código aberto. O MySQL é um banco de dados livre. Você pode usar gratuitamente algumas versões dele, mas ele não é de código aberto. O Oracle, por exemplo, ele a priori ele é um SGBD pago. Porém, hoje a gente tem algumas versões deles que são versões que são liberadas gratuitamente com algumas limitações. Então, pessoal, esse foi o objetivo da aula, da gente discutir um pouco sobre arquitetura de bancos de dados, sobre a classificação de bancos de dados, sobre linguagens, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que você conhecer. É sempre importante a gente difundir conhecimento. Então, bons estudos e até a próxima videoaula.